O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência. Oi! Zé do Caixão, essa figura mitológica de unhas enormes, exatamente o que eu não tenho, é um personagem criado por José Mojica Marim, cineasta brasileiro da cidade de São Paulo, que trabalhou, enfim, décadas a fins na cena cinematográfica e sofreu muito para se tornar esse ícone do terror e para se virar, né, numa época em que a censura comia solta. De verdade, né, nesse caso. A gente vai se focar aqui e falar sobre o personagem Zé do Caixão, né, essa figura que, enfim, é conhecida ao redor do mundo inteiro, é uma figura brasileira, tipicamente brasileira, um coveiro de uma cidadezinha do interior, que na verdade é uma figura extremamente macabra e sombria, um homem verdadeiramente maligno, e que se fala muito neste livro aqui, que a Darkside lançou alguns anos atrás, não sei o quão fácil ele tá para ser encontrado em circulação, mas é uma grande obra, é uma biografia do José Mojica Marins e comenta tudo, comenta a infância dele, comenta sobre como foi criado o Zé do Caixão, sobre o trabalho que foi se filmar, né, A Meia-Noite Levarei Sua Alma e a sua sequência, Esta Noite Encarnarei em Seu Cadáver, dentre outros filmes que o Mojica trabalhou ao longo das décadas, tanto do Zé do Caixão, né, ele fez Zé do Caixão contra o Exorcista, trabalhou num fim para sua trilogia, né? Em 2008, já idoso, ele trouxe de volta o Zé do Caixão e conseguiu fechar a história contada em A Meia-Noite Levarei Sua Alma e Esta Noite Encarnarei em Seu Cadáver. E ele também, enfim, teve extremas complicações por causa da censura, né? Período de ditadura militar brasileira. A gente conhece muitas histórias sobre cantores, músicas que foram proibidas, jornalistas que foram censurados, e a gente se esquece de que o Zé do Caixão ele foi uma das maiores vítimas dessa censura, não necessariamente por seu teor político nas obras, né, não necessariamente por ser contra a ditadura explicitamente, mas por uma questão de princípios, né, uma questão do horror. O Zé do Caixão chocava, o Zé do Caixão ele tornava desconfortável, e o desconforto é a última coisa que uma ditadura deseja, né, que seja causado. Olhe, estou saturado desse povo do mato. Ué, cadê a carne? Hoje não tem. Você esqueceu que é Sexta-feira Santa? Que me importa que seja Sexta-feira dos Santos ou do demônio? Eu vou buscar o que quero e nenhum carola vai intervir. Hoje eu como carne, nem que seja carne de gente. Cuidado, Zé, o diabo tenta. Se eu o encontrar, vou convidá-lo para jantar. Então, quando o Zé do Caixão ele tá comendo ali um pedaço de carne de porco em um dia de Sexta-feira Santa, esse é o maior pecado que a gente pode ver. E é algo que o Zé do Caixão faz rindo enquanto os padres e os religiosos passam pela janela. O Zé do Caixão é esse personagem extremamente desconfortável, esse personagem icônico que se tornou um símbolo do terror além do Brasil, né? O Coffin Joe, como ele é chamado nos Estados Unidos, no Reino Unido e em outros países, que ele não é um monstro típico, ele não é o diabo, ele não é um satanista, ele não é nada disso. O Zé do Caixão, ele é o maior dos ateus. Ele é o maior dos ateus e esse é o choque dele. Ele é um coveiro, ele enterra, ele vive da morte. Isso é importante, ele vive da morte. E o único anseio dele é dar continuidade à sua linhagem, ao seu sangue. Ele quer ter um filho. Por quê? Porque para ele a única coisa que existe é a vida terrena, é o material, é onde estamos aqui e agora. Então, não existe sentido da vida que não você levar isso adiante. Você ser mais forte, você ser aquele que está acima de todos, aquele que não morre, aquele que causa a morte. Esse é o Zé do Caixão.
O Zé do Caixão, ele não acredita em bruxas, ele não acredita em Deus, ele não acredita em Cristo, ele não acredita em deuses. O Zé do Caixão acredita em si e na sua própria força. Isso leva ele a ser horrível. Ele é um verdadeiro monstro. A Meia-Noite Levarei Sua Alma, então, conta essa história sobre o Zé do Caixão querendo um filho. A única momento de bondade dele é justamente quando um pai está maltratando sua criança. Ele interrompe, ele trata bem a criança, ele reprime o pai por estar sendo mal com seu filho, porque para ele não é nada mais sagrado do que essa ligação entre pai e filho. Nada. E filho, especificamente, né? Obviamente, se o Zé do Caixão, se ele tivesse uma filha, eu duvido que ele seria a mesma coisa. Ele vai até os limites, então ele é casado, ele mata a esposa. Ele tem um melhor amigo que é casado com a mulher que ele quer ficar, ele mata o amigo e, enfim, ele comete atos horrendos com essa moça. O médico está prestes a descobrir que ele é o assassino, ele mata o médico. Nada pra ele interessa, nada pra ele é sagrado. A única coisa sagrada é a sua própria vontade, sua volição. Ele não se interessa com o que é pensado, com o que acreditam a respeito dele. Zé do Caixão é. E ele é horrível. Ele é um verdadeiro terror para aquela cidadezinha. Ele é o símbolo de tudo de ruim que pode existir a partir do mais egocêntrico. E ele é fascinante. Zé do Caixão é um personagem de carisma enorme. Então ele se cria essa mitologia. É as roupas dele, é as unhas enormes que o Mojica Marins ele já tinha, né, no Meia-Noite Levarei Sua Alma, e que ao decorrer dos anos ele foi só, né, chegou ao ponto em que a unha dele era uma garra mesmo, uma foice, né, fazia até curva. Coisa de louco. E que está muito bem quisto aqui neste livro, nesta biografia. Infelizmente, como é de muitos artistas, o Mojica teve uma vida de altos e baixos. Ele teve esse grande destaque, ele teve esse grande impacto na cultura brasileira, mas também na cultura global, mundial. O Zé do Caixão ele é um símbolo, só que isso não se traduziu necessariamente em sucesso. A Meia-Noite Levarei Sua Alma e Esta Noite Encarnarei em Seu Cadáver são filmes clássicos, mas que não necessariamente levaram ao estrelato. Um homem que, como eu disse, sofreu muito na mão dos censores. Então, quando a cena de cinema paulista estava crescendo, estava ganhando força e realmente se tornando capaz de produzir coisas de extrema qualidade, veio a ditadura militar brasileira. Puniu muito dos filmes que foram lançados e acabou com tantas outras possibilidades de filmes de serem produzidos. Então, para você, meu querido amante do vinheteiro, que fica pagando pau pra filme gringo e destratando o cinema brasileiro como esse cinema brasileiro só tem comédia, cinema brasileiro só tem putaria. Uma das razões da chanchada ter sido um grande destaque no cinema brasileiro na década de 80, principalmente, é justamente porque não tinha outra opção. Não existia incentivo e não existia possibilidades para que fossem produzidos filmes de drama, de terror, filmes de outros gêneros que não o mais explícito que pudesse fazer sucesso. Então a cena brasileira de cinema se implodiu e o Mojica filmou fotografias, filmou chanchadas, filmou mais filmes Bs de terror que não ganharam destaque algum, porque era simplesmente a maneira que se tinha de sobreviver dentro deste cenário de filmografia do Brasil nestas décadas. O que é uma tristeza. A gente perdeu com certeza muitas grandes obras por causa dessa falta de incentivo. E o Mojica, ele se tornou essa figura que por vezes era até cômica, né? O livro conta e a gente tem noção de como o Zé do Caixão se tornou uma figura de diversão mesmo, em parque de diversão, play center, esses locais, ele ia para se apresentar como o Zé do Caixão. E o Zé do Caixão se tornou essa figura menos assustadora e mais pop. Quando eu digo que A Meia-Noite Levarei Sua Alma é um filme sobre um homem horrível, cometendo coisas horríveis, eu não estou exagerando nem um pouquinho. Zé do Caixão é um homem ruim, um homem terrível, uma figura nojenta, extremamente carismática. Carismática ao ponto de se tornar um grande símbolo do terror brasileiro. Talvez o maior, provavelmente. Eu duvido que a gente tenha força, até mesmo dentro do folclore, para criar imagéticas de terror, pensando o Brasil, que superem a do Zé do Caixão.
O Zé do Caixão justamente sendo essa figura disruptiva no Brasil, não porque ele é o mal, mas porque ele não crê. O Brasil é um país extremamente católico, extremamente religioso, ainda mais na época em que o filme saiu, né? Muitas histórias, não necessariamente de terror, estão atreladas a como o catolicismo molda a sociedade brasileira. E o Zé do Caixão, ele vem não como aquele que é o guerreiro do diabo, ou ele é o símbolo, ele traz o símbolo de outra religião para si. Não, ele não crê. Ele olha nos seus olhos, nos olhos de um brasileiro, nos olhos de alguém que acredita, e ele ri. Ele ri, ele destrata, ele diminui. Ele é mais forte do que todas as crenças, porque ele é. E só se é estando vivo. Não existe vida após a morte pro Zé do Caixão. Ainda que, obviamente, o grande terror, o grande choque, o grande momento de ruptura de A Meia-Noite Levarei Sua Alma é quando o próprio Zé do Caixão, atormentado por essas mortes que ele causou, ele é confrontado. E ele é confrontado pelo além. Ele é confrontado pelo que não é. E é nisso que se encontram essas duas forças que mais tarde o Zé do Caixão, em outras óperas, aí sim ele vai se tornar uma figura mística, uma figura com traços mais macabros, com outras crenças que não o ateísmo dele. E isso é algo que a gente pode conversar depois, mas por enquanto eu acho que aqui neste continuum da leitura é pensar como uma figura tão forte nasceu de um filme pequeno, um filme simples, um filme que é uma das histórias que mais ficou comigo depois de ler essa cinebiografia, porque eles tiveram que ter o filme inteiro ensaiadíssimo. O filme tem pouco mais de 1h10, é um filme curtíssimo, vocês encontram, acredito, no YouTube mesmo, ou encontrem pela internet afins, assistam comprando o filme mesmo, deem algum jeito e tratem com carinho quando vocês o encontrarem. Mas o filme tem um pouco mais de 1h10 e ele tinha, pra ser filmado, eles tinham tipo 1h20 ou 1h30 de filme, né? Na época era rolo, era as fitas mesmo, né? Não era o digital que a gente tem hoje que permite que, enfim, eu com o meu celular aqui só me visto de um Zé do Caixão e começo a falar groselha por quanto tempo eu quiser. Não tenho problema com continuidade, não tenho que me preocupar se o filme vai acabar, não tenho que me preocupar com nada. Eles, por outro lado, tinham 1h30 de filme, mais ou menos, pra gravarem um filme inteiro. Eles não podiam se dar o luxo de errar take, não podiam se dar o luxo de errar continuidade, não podiam se dar o luxo de nada. De nada. Então foi um filme extremamente bem ensaiado para que toda cena fosse a cena final, que está no filme. Tanto que o filme reutiliza muitas cenas de maneira inteligentíssima. José Mojica Marins é um homem confuso, um homem trágico, um homem com extremos defeitos, como todos, mas não há de se negar que ele é o maior nome do terror nacional. O maior nome do terror nacional. A gente tem outros nomes hoje em dia, com séries na Netflix, com seus livrinhos, pessoas que estão ganhando destaque, mas que ainda pecam muitas vezes em traduzir o que há de brasileiro no horror. É muito fácil você pegar um filme norte-americano ou um filme europeu e tentar reproduzir simplesmente no interior do Brasil ou qualquer besteira do tipo. Difícil é você encontrar a brasilidade do terror. E eu acho que é isso que o Zé do Caixão faz tão bem. É isso que torna os seus primeiros filmes dignos da censura que recebeu. Não que eles deviam ser censurados, mas no sentido de que quando um censor olha para aqueles filmes, ainda mais no contexto em que eles estão, é de se entender por que o Zé do Caixão era uma força tão disruptível. Não uma força política, mas uma força que explana todas as hipocrisias de uma época. Ele não é brasileiro por ele estar no Brasil. Ele é brasileiro por pegar aquilo que é mais importante para um brasileirinho da década de 60 e décadas posteriores e anteriores e, obviamente, atuais, e expor o que há de mais hipócrita, o que há de mais tenebroso nessas suas crenças. Quem sou eu? Não interessa.
Como também não me interessa quem é você. Ou melhor, não interessa quem somos. Na realidade, o que interessa é saber o que somos. Não se dê ao trabalho de pensar, porque a conclusão final seria loucura. O final de tudo para o início do nada. A coragem inicia onde o medo termina. O medo inicia onde a coragem termina. Mas será que existem a coragem e o medo? Coragem do quê? Medo do quê? Do tudo? O que é o tudo? Do nada? O que é o nada? A existência. O que é a existência? A morte? O que é a morte? Não seria a morte o início da vida? Ou seria a vida o início da morte? Você não viu nada e quer ver tudo. Viu tudo, mas não viu nada. Teme o que desconhece e enfrenta o que conhece. Por que teme o que conhece e enfrenta o que desconhece? Sua mente confusa não sabe o que procura. Porque o que procura confunde a sua mente. E nasce o terror. O terror da morte. O terror da dor. O terror do fantasma. O terror do outro mundo. Agora, vê no terror que nada é terror. Não existe o terror. No entanto, o terror o aprisiona. O que é terror? Não aceita o terror porque o terror é você. O Zé do Caixão, ele não é mais forte porque ele não crê. Ele é mais forte porque ele faz. Infelizmente. Pensando inclusive num outro vídeo que nós fizemos, porque recentemente um dos primeiros vídeos deste retorno ao canal foi Grendel. O Zé do Caixão e o Grendel têm isso em comum. Eles são fortes, eles são carismáticos, eles são capazes de transformarem as suas vontades internas em ação. Infelizmente, a ação do Zé do Caixão é horrível. Tremendamente horrível. E não há perdões, e não há desculpas, e não há absolutamente nada que o perdoe. Apesar disso, a gente olha pra ele, a gente enxerga seus filmes, a gente lembra de José Mojica Marins e a gente encontra o Brasil. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, se inscrevam, compartilhem, deem uma chance. É uma biografia muito longa, tem bastante história, bastante curiosidade. Como eu falei no iniciozinho do vídeo, a gente vai desde a infância do José Mojica Marins até a criação do Zé do Caixão. A gente passa pelo como foram feitos A Meia-Noite Levarei Sua Alma e Esta Noite Encarnarei em Seu Cadáver. E a gente também vê toda essa sequência de histórias, a decadência que ele passou durante as décadas em que não conseguiu tantos trabalhos, essa ridicularização da imagem do Zé do Caixão dentro de parques de diversão, enquanto uma figura quase cômica. E por fim, claro, o último filme dele em 2008. E espero que vocês lembrem com carinho dessa figura que é tão importante para o terror brasileiro. Um último favorzinho. Se passares pelo céu, manda lembranças aos anjos. Mas, se teu fim for o inferno, dá meu endereço ao diabo. Assistam A Meia-Noite Levarei Sua Alma, assistam sua sequência, deem uma olhada em toda a filmografia ligada ao Zé do Caixão e, é claro, continuem com as suas leituras.